Culto mensal de ação de graças do mês de abril. Palavras de Meishu Sama, fim do protagonismo do mal. Publicado no livro Evangelho do Céu, volume 4. Ensinamentos de Meishu Sama, o fim do protagonismo do mal. No coração de Deus Supremo reside o plano da construção do mundo ideal na Terra, pleno de verdade, virtude e beleza. Ora, analisando a história pregressa, a humanidade vem sofrendo com a existência do mal e as guerras são um bom exemplo disso. Mas então nos perguntamos, por que Deus, que é amor, permitiu essa existência até os dias de hoje? A razão se deve à opressão que o mal exerce sobre a civilização e que impulsiona o desenvolvimento da cultura materialista. Dessa situação, portanto, extraiu-se o bem. É preciso salientar, entretanto, uma importante questão. Mesmo que para o progresso da cultura fosse necessário esse atrito entre o bem e o mal, não foi concedido ao mal poder ilimitado, além de estar determinado que a um dado instante essa força maligna seria detida. Agora é chegado o momento. Ao observarmos o formato da cultura atual, tudo isso faz sentido. O progresso assustador das armas utilizadas nas guerras e a descoberta do efeito destruidor da energia nuclear nos dão uma ideia de um destino que levaria a humanidade ao seu extermínio. Esses inventos nada mais fazem do que comprovar a impossibilidade de um novo conflito, pois este resultaria na extinção da espécie humana. Considerando esse exemplo da inviabilidade da ocorrência de uma nova guerra mundial, por ela representar a aniquilação dos homens, devemos perceber que está se aproximando o fim do mal que as origina. Como sempre digo muito claramente, todo esse estado de coisas é uma comprovação da mudança da noite para o dia. A função dos pensamentos teísta e ateísta no plano divino. Outro aspecto do qual não podemos nos esquecer é a existência dos pensamentos ateísta e teísta. Ambos têm um profundo significado dentro da providência divina. Se desde o princípio a humanidade fosse exclusivamente teísta, não haveria o surgimento do mal e assim as guerras não aconteceriam. Satisfeitos com isso, todos os seres viveriam num mundo de paz. Mesmo que neste contexto nascesse a doutrina materialista, ela não atingiria o desenvolvimento alcançado nos dias atuais e, por conseguinte, não conseguiria prover a cultura material dos recursos adequados e indispensáveis, condição fundamental para a construção do reino do céu na terra. Analisando esse fator de forma isolada, o resultado do pensamento ateísta, que tem como princípio fundamental a preocupação apenas com as formas exteriores, palpáveis da existência, produziu nos dias atuais o deslumbrante mundo da cultura materialista. O que seria isso a não ser o profundo e sutil plano de Deus? Entretanto, os adeptos do materialismo estritamente ateu, que enxergam apenas a superfície das coisas, não conseguem extrair toda essa verdade. Mas, como disse no início, o ateísmo é a origem do surgimento do mal, é pernicioso e perdeu, portanto, a sua utilidade. Inúmeros ateus do mundo, despertai o quanto antes. Se não conseguirdes rejeitar e descartar o pensamento errôneo que os conduziu até então, mesmo consternado, confesso que o destino da destruição está à vossa espera. Decisivamente está próximo o tempo da inversão da precedência do mal sobre o bem. Neste caso, as pessoas que atrapalham a obra de Deus terão a sua existência negada pela absoluta força do Criador. Contudo, como um meio para salvar os ateus e fazê-los reconhecer a existência dele, o Pai Celestial revelou o método do Jorei.
Conscientes da existência de Deus neste mundo, eles despertam e se arrependem do pensamento ateísta até então cultivado e se tornam fiéis ao Criador. O maior exemplo disso são os incontáveis testemunhos de fé publicados em nossos jornais e revistas. Lendo-os, não é possível encontrar um ponto passível de dúvidas. Se até hoje existiu a grande necessidade do mal, e a partir de agora ele vai se tornar um ator coadjuvante e seu papel será restrito. A guerra como ação purificadora. Atualmente, todos os povos do mundo pensam que não há maneira de deter uma terceira guerra mundial. No entanto, existe um meio pelo qual ela pode ser evitada. Tudo que existe no universo é regido pela lei do Soul, e por esse motivo, onde são acumuladas impurezas, surge uma força para eliminá-las. Assim o mundo foi criado por Deus. Dessa forma, quando um país é destruído e esfacelado pela guerra, isso se deve ao acúmulo de impurezas que provocam a necessidade de uma limpeza. Como evitar o confronto entre as nações? Durante a Segunda Guerra Mundial, a Europa foi bombardeada, Roma foi ocupada e altamente avariada pela Alemanha. Dessa maneira, a luta armada entre as nações também é uma ação purificadora. Como eu já escrevi anteriormente, a melhor maneira de evitar conflitos dessa magnitude é não cometer crimes de qualquer natureza, nem praticar as mais variadas transgressões. Evitar o acúmulo de máculas e impurezas é, portanto, a maneira exata de refrear a guerra. Não existe outro meio senão esse. Os Estados Unidos estão fazendo de tudo para fugir da Terceira Guerra Mundial, mas esses esforços de nada valem, pois se existir o acúmulo de impurezas, os esforços para impedir esse terrível acontecimento de nada valerão. E por isso, mais que se criem tratados internacionais com o objetivo de evitar um confronto, ou que se providenciem armamentos e construam abrigos no subsolo, já existe uma bomba atômica capaz de destruir tudo. Se houver a necessidade de limpeza, certamente essa guerra vai acontecer, pois isso é uma lei do universo.